Ontem o Fed derrubou o Bitcoin de US$ 67.000 para os 64, hoje já na faixa dos US$ 62.000. Mas a grande questão aqui é que o dinheiro inteligente, no momento de desespero do varejo, de grande medo, ele faz exatamente o oposto. E eu tenho dados on-chain que mostram isso. Ainda no fim desse vídeo, eu te mostro um padrão que apareceu nos últimos dois fundos do Bitcoin e que parece estar se repetindo agora. Então, cola comigo, chega no like que logo após a vinheta eu tô de volta. Seja muito bem-vindo novamente ou pela primeira vez, você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer caso você não me conheça. E a gente só pede logo de início, para caso você não seja inscrito, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do momento mais valioso do mercado cripto que existe na história de ciclos. O seu like eu já pedi, se você não deixou, você tem uma segunda oportunidade agora e logo em seguida a gente já entra na apresentação para se perguntar: esse movimento de baixa, ele é fundo ou ele é uma armadilha? Então, a gente sabe que ontem o Fed ele apertou o tom, ele não foi uma questão de número, não foi uma questão de um aumento de taxa de juros nesse instante. E por conta dessa principal mudança na narrativa dita pelo homem principal do Fed, a gente vê o varejo entregando moedas enquanto mãos fortes absorvem. Então, vamos falar um pouco disso num momento de baixa no mercado, num momento de descrença. Também entender o porquê que sair do mercado agora, se afastar dessas informações, é a última coisa que você deveria fazer. Então, como eu disse, o mercado ele vendeu a notícia, só que não foi ali um aumento de juros, foi a decisão da manutenção, mas principalmente o choque da ideia de não termos mais cortes de juros esse ano, assim como a gente pode ter novamente o aumento da taxa de juros. No dot plot, que é aquele arquivo onde os outros representantes do Fed eles colocam a posição deles em relação ao aumento, manutenção ou queda dos juros, 9 de 18 membros, ou seja, 50%, vem em alta de juros ainda nesse ano de 2026. Não somente isso, mas a gente teve em termos de virada, o Walsh removendo a orientação futura, que é do fim dos cortes, e obviamente o efeito visto no mercado, que a gente já sabe, o recuo de 67 para 64 mil dólares, o índice de medo e ganância bate 15 nesse medo extremo. Com tudo isso, a gente já sabe que o varejo entrou em pânico. Só que no próximo slide a gente vai ver quem não está em pânico. Então, família, nesse momento de venda, e aí eu não me refiro necessariamente ao dia 17, ao dia de ontem, porque eu não tenho um dado, por exemplo, porque uma instituição comprou 10% do supply do Bitcoin, né, da oferta circulante, não é por aí. Mas é a manutenção de um comportamento que se mantém agora, mesmo nesse momento de queda, no momento de medo. Então, nós temos como dados comprovados, baleias acumulando. Carteiras com mais de 1.000 bitcoins subiram para 7,17 milhões, totalizando esse grupo, né? É uma máxima dos últimos 3 meses. A gente tem mãos fortes absorvendo, já falei no último vídeo. Holders de longo prazo absorveram 125 mil bitcoins em junho, nesse mês atual, onde, como eu disse, né, essa movimentação do Fed ela já era relativamente precificada. A grande questão era o tom. Mas mesmo assim, mesmo na dúvida, estão absorvendo. Porque essa faixa, né, não dá para a gente dizer, a gente vai discutir um pouco mais sobre armadilha, fundo, independente de ser um fundo cravado ou não, é uma faixa muito interessante em que se subentende a formação de um fundo próximo, nessa localidade. Número 3, saída das corretoras, a gente também falou sobre isso. 11 mil bitcoins deixaram as corretoras em 24 horas, isso no dia 16, ou seja, por mais que a gente tenha uma queda no preço, a gente está tendo também uma baixa na oferta para o mercado, e isso é positivo. E 4, tesourarias comprando. A gente sabe que a Strategy voltou a comprar quase 100 milhões essa semana e a Mara 67 milhões de dólares. Então, a ideia que a gente vê aqui nesse slide é que o varejo está entregando as moedas a um preço barato e quem tem convicção, não de fundo, mas do que esse ativo vale está recolhendo. Menos oferta líquida nas corretoras significa um piso mais firme para o preço. Como eu tinha dito no vídeo, família, existe um sinal que marcou os dois últimos fundos, tá? E a acumulação de mãos fortes no meio do pânico antecedeu essas duas recuperações anteriores. Então a gente teve em dezembro de 2022
uma acumulação no medo extremo, que deu espaço à recuperação de 2023. Em junho de 2024, pré-halving, mãos absorvem, a gente vê o rally do halving e agora em 2026. Mas é claro que a gente tem que entender uma leitura do ciclo como um todo. Às vezes a gente vai falar de um fundo que não era um fundo de bear market, como esse fundo em junho de 2024. Em 2022, sim, era um fundo de um ciclo, como a gente está buscando ter essa leitura do ciclo atual. Então, para trazer um pouco dessa ideia comparativa, eu trouxe aqui, né, dentro desse slide, dessa apresentação em específico, a comparação dos nossos topos até o fundo, quanto tempo que a gente teve, né, nessa espera, nessa jornada, e quanto de variação negativa de preço o Bitcoin teve também ao longo desse período. Então, 2013 e 2015, 410 dias, menos 86%. No próximo ciclo, 17 e 18, 363 dias, menos 84%. No último fundo, 376 dias, menos 78%. E atualmente a gente se encontra numa faixa de menos 50% desde a nossa máxima histórica, e a gente já navegou por esse período turbulento algo em torno de 255 dias. Se a gente projetar mais ou menos o que a gente teve em ciclos passados em termos de formação de fundo, a gente teria um fundo projetado, não sei o valor, em outubro de 2026. Se a gente vai cair como a gente caiu nos ciclos passados, eu acredito que não, mas é importante que a gente esteja preparado para essa possibilidade. Como eu disse, na média, a gente leva algo em torno de 12 meses, já se passaram 8 meses e meio e, pelo histórico, restariam cerca de 4 meses de mercado baixista, apontando um fundo por volta de outubro de 2026. Ponto importante: tempo não é preço. Os fundos passados caíram de 78% a 86%. Hoje a gente está em 50%, como eu disse. A média dá o tempo provável, mas ela não garante o piso. Por isso, continua de pé a pergunta se é fundo ou armadilha. Dando um zoom in no nosso momento atual, se a gente for falar de níveis-chave, eu trouxe esse slide anterior, no vídeo anterior, até com comentários do Rodrigo, a gente tem um teto em termos de custo dos holders de curto prazo de 71 mil dólares. Então, abaixo dessa estrutura, se a gente fala de curto prazo, ainda é baixa. Em termos de liquidação do mercado futuro, liquidez de shorts, a gente pode ter shorts a liquidar em 67 a 70 mil dólares, ou seja, o preço poderia bater ali, liquidar essa galera para voltar a cair. E aí, se a gente for voltar a cair, o suporte mais importante é a faixa dos 60 mil dólares, sendo que o nosso fundo foi em 59 até o momento. E agora, família, eu trago um contraponto, mas na ideia até de corroborar qual é o meu pensamento, tá? Então, por que agora ainda não é hora de festa? A acumulação diz que há mãos fortes segurando, não diz que sobe amanhã. O que a gente tem de risco real? ETFs ainda voltam a ter saídas, tá? Fundos de Bitcoin tiveram 82 milhões de saída no dia 17. O que voltou a acumular, ou que está acumulando nesse período, são baleias e tesouraria. Fed nadando contra a maré ou contra o vento. O mercado já dá 30% de chance de alta de juros em julho. Juro alto é vento contra o Bitcoin. Falta demanda. CryptoQuant pondera. Acumulação é oferta, não é demanda. Sem comprador novo, o bear pode durar até o terceiro tri, casando até com aquela projeção que a gente estava falando de alívio mais para o final do ano. Família, qual é a minha opinião? Eu acho que a gente tem sim uma zona de formação de fundo. Não que a gente não vá perder os 59 mil dólares, não que a gente, de certa forma, passe a só acumular nessa zona de 60 mil dólares. Eu acho que ainda há muito risco nessa zona presente do preço do Bitcoin, mas ao mesmo tempo, onde há risco é que se encontram as oportunidades para o tempo futuro. Se você for pensar que, se o Bitcoin pode cair a níveis mais abaixo, pode ser que seja uma armadilha. Você pode definir dessa forma. Mas eu não me prendo à questão de fundo ou armadilha. Eu me prendo a zonas de oportunidade e zonas que eu penso até em diminuir o meu risco, a minha exposição ao mercado. Na minha opinião, essa zona que a gente se encontra é a zona para você ir aumentando o seu portfólio e aumentando a sua posição, especificamente em Bitcoin nesse momento. Eu não vou nem ampliar para o outro lado do mercado, o restante das altcoins. E, repito, família, trazendo até um comentário, né, que uma pessoa fez, um seguidor fez no meu vídeo passado. 53 mil dólares é fato. Cara, vamos supor que 53 mil dólares
seja o fundo, tá? É claro que você compraria tudo aos 53, né, no fundo máximo do mercado, mas se você não soubesse essa informação, tivesse comprado aos 63, será que daqui a um ano e meio você estaria se martirizando por não ter comprado aos 53, que a gente nem sabe se vai chegar? Ou será que você daqui a um ano vai estar sorrindo sem se importar necessariamente se você comprou US$ 10.000 mais caro, US$ 10.000 mais barato? Esse é o meu pensamento. Você pode, obviamente, divergir, ter uma opinião contrária, e é por isso que eu abro os comentários para vocês. Deixa aqui, eu respondo os melhores, os que gerarem mais discussão. E aproveito para me despedir desse vídeo em que eu trouxe essa atualização logo após essa turbulência do Fed. Lembrando que todos os vídeos aqui na Liga Cripto são apoiados pela Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto. Se você ainda não usou, teste, cria sua conta com o link da Liga Cripto e você ainda ganha de lambuja airdrops semanais que a gente faz aqui de Bitcoin, Ethereum e até mesmo dólares digitais. E além disso, promoções todo mês envolvendo cashback, cartão e muito mais. Beleza? Valeu, família. Até a próxima. Deixa o seu like se não deixou até agora. Fui!